aí, pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje vai ser mais um book haul aqui no canal. É sempre bom lembrar que isso daqui é um acumulado de alguns meses de compras, tá? Então eu não comprei tudo isso de uma vez. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiramente, eu tenho aqui Édipo Rei de Sófocles, nessa edição da Zahar. A tradução é de Mário da Gama Kouri. E aqui a gente tem o clássico grego, né? Uma tragédia grega. Então é uma peça de teatro. E aqui a gente tem a história de Édipo, que é um rei. Só que tragédias começam a acontecer nesse lugar. A mensagem dos deuses é que essa tragédia está acontecendo porque tem um mistério não resolvido, um crime que não foi punido ainda, que foi, no caso, o assassinato do antigo rei. E aí, na investigação desse assassinato, coisas vão sendo descobertas, plot twists. Eu acho que todo mundo já sabe o que é, mas eu não vou entrar muito aqui em detalhe, porque, sei lá, né? Enfim, eu já li esse livro aqui, tá? Foi uma leitura legal. No próximo vídeo de leituras recentes, eu falo sobre ele direitinho pra vocês. Em seguida, eu tenho aqui Capitães da Areia, de Jorge Amado. E eu não tenho uma edição nova só. Eu tenho duas. E aí vocês vão me perguntar, Helena, por que você tem duas edições de um livro que você ainda não leu e não sabe se vai gostar? Simples. Meu namorado me deu essa daqui de presente porque é o livro favorito dele e ele queria muito que eu lesse pra falar sobre ele aqui no canal. E eu vou ler e fazer vídeo sobre ele aqui no canal. Só que qual é a questão? Essa edição que ele me deu, ela é de Portugal. Então, por mais que, né, seja português de todo jeito, eu vi aqui que parece que essa edição aqui tem algumas alterações de vocabulários e tal, pra se adaptar melhor ao público europeu. E aí isso ia me incomodar muito, sabe? Tá lendo um livro nacional com palavras que a gente não usa aqui ou que não fazem parte do texto original. Então por isso eu comprei a edição da Companhia das Letras para poder ler. E aqui a gente vai acompanhar a história de alguns jovens, no caso adolescentes e crianças, né, e que fazem alguns assaltos e tal para sobreviver. Aí eu li, na verdade, a parte inicial dele, que é meio que uma apresentação do livro, assim, que eu achei bem interessante, que é através de cartas mandadas para um jornal. E aí você pode ver bem o tom do livro e o que basicamente ele vai tratar. Eu tava gostando muito, só que como eu tô lendo outro livro agora, eu queria terminar de ler esse outro livro pra depois poder focar nesse aqui com mais intensidade. Então, esse daqui vai esperar eu terminar essa leitura que eu tô fazendo agora. E em seguida eu tenho aqui Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Eu comprei esse livro porque, na verdade, eu já tava tentando comprar ele há um tempo, mas eu não achava ele pra comprar. E aí, quando apareceu em estoque, eu corri logo pra comprar pra não perder. Na real, o que que acontece? Eu queria muito ler mais Fernando Pessoa, conhecer mais da escrita dele, só que eu não sou uma pessoa que lê tantos poemas, né? Eu cheguei a estudar Fernando Pessoa na faculdade, inclusive pra ler um livro de Saramago que eu tenho aqui, que é O Ano da Morte de Ricardo Reis, eu vou ter que dar uma estudada novamente no heterônimo Ricardo Reis, pra poder pegar um pouquinho melhor o livro e tal. Mas, como eu não sou uma leitora muito de poemas e tal, eu resolvi começar a ler ele por um romance mesmo, pra ver o que é que eu vou achar. Deixa eu ler um pouquinho aqui sobre o que é pra vocês. O narrador principal, mas não exclusivo, das centenas de fragmentos que compõem este livro é o semi-heterônimo Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Ele escreve sua autobiografia sem fatos, sem encadeamento narrativo claro e sem uma noção de tempo definida. Ainda assim, foi nesta obra que Fernando Pessoa mais se aproximou do gênero romance. Então, assim, pelo visto não vai ser exatamente um romance em si, mas pelo menos é uma coisa mais, né, próxima do romance. Vamos ver o que eu vou achar. Eu tô muito, muito ansiosa pra ler esse livro daqui. Em seguida aqui temos um clássico de Zimbábue, Condições Nervosas, de Tsitsi Dangarembga. Tenho certeza que eu tô pronunciando errado, mas enfim. Nesse livro aqui a gente acompanha uma menina que não tem a oportunidade de estudar na escola, quer dizer, ela não colocam ela na escola porque a família julga mais importante que o irmão dela vá pra escola e estude. Mas aí, quando o irmão dela morre, isso não é spoiler, tá aqui na sinopse, quando o irmão dela morre, ela tem a oportunidade de ir pra escola, e aí a gente vai acompanhar ela nessa questão do estudo, da mudança de vida, né, a mudança da área rural pra escola missionária, né. E aqui, a história se passa onde hoje é Zimbábue, mas na época era Rodésia, na década de 60, antes do país conquistar a independência. Então, imagino que vai ter aí um pano de fundo político
pra gente analisar. Eu não vejo muita gente falando sobre esse livro, mas quando eu vejo as pessoas falam muito bem, então eu fiquei bem curiosa pra ler e também pra diversificar, né? Tem mais países na minha estante. Eu acho que eu ainda não tinha Zimbábue, então ele tá cumprindo essa inauguração de Zimbábue na estante. Em seguida, eu tenho aqui o Pomar das Almas Perdidas, de Nadifa Mohamed, que na verdade eu comprei justamente na mesma época que Condições Nervosas, justamente porque eu tava tentando comprar de países diferentes pra dar uma diversificada na minha estante. E aqui a história se passa na Somália, em 1987, eu acho. A ditadura militar que está no poder dá demonstrações de força e grandeza, mas o vento que sopra do deserto traz os rumores de uma revolução. Aos 9 anos, atraída pela promessa de ganhar seu primeiro par de sapato, a menina Deco, não sei se eu estou pronunciando corretamente, deixa o campo de refugiados onde nascera. Em circunstâncias dramáticas, conhece só uma viúva confinada em sua cama após ser por Filsan, uma jovem soldado que deixara a capital para reprimir a rebelião que crescia no norte. Então assim, a gente vai acompanhar pelo visto aqui a época justamente da ditadura militar da Somália. E aí eu fiquei curiosa para ler ele quando eu vi um pouquinho sobre ele. Ainda seguindo a variação de países para adicionar na minha estante, eu comprei aqui o Castelo de Gelo de Targuevesas. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, eu acho que o J é mudo. E aqui eu sei que vai ter uma amizade entre duas meninas novas, eu acho que são crianças mesmo, não são nem adolescentes, eu acho que são crianças. Uma delas é nova na cidade, ali na escola. E aí depois de alguma dificuldade ela fica meio que amiga de uma menina, mas aí depois a menina dá uma afastada nela de novo, e aí essa menina vai para um castelo de gelo e se perde lá. E aí essa amiga nova que chegou lá fica, eu acho que meio que desesperada, né, para que essa menina seja encontrada, não sei, parece que rola algo do tipo as pessoas não darem tanta importância assim, ela fica, não sei. Eu só sei que falaram que é bem interessante como se usa aqui o tema do gelo e do frio para falar sobre alguns sentimentos e emoções. Então eu tô bem curiosa para ver como é que vai ser. Eu não sei o quanto eu vou me relacionar com esse livro, porque eu nunca vi neve na minha vida, nem nada assim muito gelado, então eu não sei exatamente o quão vai me pegar o livro, mas vamos ver, eu tô curiosa pra ver. Ah, sim, esse livro aqui é da Noruega. Ah, meu Deus do céu, eu esqueci de falar os tradutores, não é? Peraí, gente, volta. O tradutor de Castelo de Gelo é Leonardo Pinto Silva, de Pomar das Almas é Otacílio Nunes, e Condições Nervosas, quem traduziu foi Carolina com Faquin. Mas enfim, aqui temos Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. Desde que eu tive uma aula... Foi uma aula ou foi um texto? Não, foi um texto que eu li, que tava falando sobre literatura regionalista, se eu não me engano. E aí menciona esse livro aqui. Eu tava falando justamente sobre alguns significados e tal. E aí eu fiquei bem curiosa pra ler. Eu me toquei que eu nunca tinha lido e que eu não tinha na minha estante, o que era um absurdo, como uma pernambucana. Então eu comprei para ler. Aí aqui eu tenho Não Fossem as Sílabas do Sábado, de Mariana Salomão Carrara. Eu só li um livro dela, que foi Se Deus Me Chamar Não Vou, e eu gostei muito e eu fiquei de ler ela de novo e eu nunca li. E aí Mel Ferraz, do Literaturice, ela fez uma leitura conjunta desse livro aqui e eu pretendi acompanhar a leitura conjunta. Consegui, não consegui, então eu estou com ele aqui na estante agora para ler. E aqui o que acontece é a mulher, se eu não me engano, ela fica viúva e aí a gente vai acompanhar um pouco dessa viuvez dela. Aí aqui eu também tenho Impostora, de R.F. Kuang. A tradução é de Yong Kyo, espero que eu tenha pronunciado corretamente. E aqui, pelo que eu entendi, uma autora branca começa a usar o manuscrito de uma autora de ascendência asiática que faleceu. Se eu não me engano é isso. E aí vai ter essa conversa, né, sobre esse roubo intelectual, né, e sobre a questão das pessoas não brancas dentro da indústria literária. E realmente tem o que falar. Tem gente que diz que o livro fez isso muito bem, tem gente que diz que o livro fez isso muito mal. Não sei, já passou o hype dele, porque há alguns anos, eu acho que, tipo assim, em 2020, no início da pandemia, era um hype. Hoje em dia eu não vejo mais muitas pessoas falando muito sobre, mas
que é que eu posso fazer, né? Eu sou assim, eu espero passar o hype pra ler as coisas. As minhas expectativas estão mistas, porque de forma geral muitas pessoas gostam muito da autora, mas nem todo mundo gosta desse livro. Então vamos ver o que eu vou achar. Aí, gente, eu comprei uma coisa que eu tô com muito medo de ler, assim, porque... Deixa eu mostrar logo o que é. Tudo é Rio, de Carla Madeira. Eu tenho um medo profundo, é um terror que eu tenho de ler essa autora, porque... Veja bem, eu tenho a sensação que eu não vou gostar. Eu não sei porquê. É porque eu acho que... é porque as pessoas que eu vejo amando Carla Madeira são as mesmas pessoas que amam Aline Bay. Não detestei o livro de Aline Bay, mas eu não gostei muito. Eu acho que eu dei 3 estrelas. Hoje em dia eu acho que eu daria 2 pra O Peso do Pássaro Morto. Então eu fico meio receosa. E esse livro é muito amado. Agora tá tendo meio que uma trend de falar mal desse livro, mas ele foi muito amado por muito tempo. Carla Madeira é muito elogiada por muita gente. Ela tem, assim, uma fanbase bem estabelecida, então eu tenho medo de falar mal dela e ser apedrejada na praça das bookheads, mas um dia eu vou ler e vou falar sobre ele aqui. Provavelmente eu vou fazer um vídeo independente da minha opinião, porque é uma leitura que vai me marcar de uma forma ou de outra. É que eu também comprei Água Fresca para as Flores, de Valéry Perrin, tradução de Carolina Selatice. E eu comprei porque eu vi muita gente falando dessa autora, inclusive muitos livros dela começaram a ser traduzidos assim do nada, pelo menos pra mim foi do nada, aqui pro Brasil, porque pelo menos eu vi de uma hora pra outra os livros dela. E aí eu vi algumas pessoas lendo, falando algumas coisas. Eu não consegui pegar muito se as pessoas amam ou odeiam. Eu acho que é mais misto, talvez, as avaliações. Mas aí eu peguei o livro dela que me parecia mais interessante no momento em que eu li as sinopses. Eu vou ler aqui um pouquinho pra vocês. Os dias de Violette Toussaint são marcados por confidências. Para aqueles que vão prestar homenagens aos entes queridos, a casa da zeladora do cemitério funciona também como um abrigo diante da perda, um lugar em que memórias, risadas e lágrimas se misturam a xícaras de café ou taças de vinho. Com a pequena equipe de couveiros e o padre da região, Violette forma uma família peculiar. Mas como ela chegou a esse mundo onde o trágico e o excêntrico se combinam? Com quase 50 anos, a zeladora coleciona fantasmas, uma infância conturbada, um marido desaparecido e feridas ainda mais profundas, mas encontra conforto entre os rituais e as flores de seu cemitério. Sua rotina é interrompida, no entanto, pela chegada de Julien Pissel, um homem que insiste em deixar as cinzas da mãe no túmulo de um completo desconhecido. Logo fica claro que essa atitude estranha está ligada ao passado difícil de Violette, e esse encontro promete desenterrar sentimentos há muito esquecidos. Enfim, eu fiquei bem curiosa, principalmente por essa temática, assim, dela ser uma zeladora de cemitério e tal, e tratar sobre esses assuntos. Eu fiquei bem curiosa. E aqui também, especialíssimo, finalmente eu adicionei na minha estante. É porque esse livro aqui do Shuspi, eu queria há muito tempo ter ele na minha estante, porém, sempre tava os olhos da cara, então eu ficava esperando o preço baixar e nunca baixava, não sei o quê. Mas aí agora eu finalmente comprei, que é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, inclusive, né, uma grande vitória, a primeira mulher negra a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. E aqui a gente vai acompanhar a história de Kehinde, que é capturada aos 8 anos em Dahomey e é trazida ao Brasil, e aí a gente vai acompanhar a história dela ao longo de 8 décadas. Então acho que a gente vai ver bastante do período colonial e tal, ela sendo escravizada, provavelmente. Então eu sei que não vai ser uma leitura fácil e uma leitura longa, porque é um tijolo, mas eu acho que eu vou gostar. Eu tô bem ansiosa para ler esse livro, porque eu queria ter ele faz muito tempo. Já acabou a janela de troca dele, infelizmente, e eu fiquei com preguiça de trocar, mas ele veio, ó, tá vendo? Peraí. Tá vendo como parece que tá em negrito aqui? Agora, se eu for para outra página, você vai ver que não é pra estar assim, ó. Tá vendo a diferença? Isso não é incomum para livros da Record, tá? Eu já percebi isso na impressão de outros livros da Record. Isso me incomoda profundamente. Eu acho que isso vai me incomodar mais agora, porque realmente está muito gritante isso daqui. E não é em poucos
poucas páginas, que fica assim. Claro que eu tenho aqui, porque não pode faltar, não é mesmo? Alguns livros da Penguin, todo book haul. Mas eu tenho aqui O Príncipe, de Maquiavel, né? Um grande clássico que muitas pessoas usam como referência. Eu comprei porque eu achei que seria interessante ter na minha estante, porque é realmente um clássico muito citado. E eu queria entender a citação e poder falar sobre com propriedade, né? Então tá aqui. Em seguida temos aqui Noites Brancas, de Dostoiévski. Eu tenho outros 2 livros de Dostoiévski aqui na estante que eu ainda não li, que são O Idiota e Crime e Castigo, porque o único livro que eu li dele foi Gente Pobre, e não foi uma leitura tão legal assim. Eu dei 3 estrelas na época que eu li. Eu acho que hoje eu daria 2, sendo mais honesta comigo mesma, porque foi uma leiturinha chata, digamos assim, um romance epistolar, mas é meio chato. E aí eu queria ler outro livro curtinho dele antes de me aventurar em calhamaços como O Idiota e Crime e Castigo. Provavelmente depois desse daqui eu vou ler Crime e Castigo e depois O Idiota. Mas é isso, eu peguei ele. A tradução é diretamente do russo, tá? De Rubens Figueiredo. E aqui eu vou ler um pouquinho pra vocês. São Petersburgo, século XIX. Um homem solitário vaga pela cidade noite adentro, deixando que o sentimento de cada rua, esquina ou calçada o penetre. Durante a caminhada, avista uma mulher aos prantos encostada no parapeito de um canal. Ao acudi-la tem início um idílio fadado a se dissipar com uma tênue claridade das noites de verão na Rússia. Gente, as pessoas falam muito bem desse livro, assim, dizem que é o mais tranquilo de Dostoiévski pra ler. Eu acho que eu vou querer me aventurar. Sim, e a tradução do Príncipe aqui é de Maurício Santana Dias. E aqui, por último, da Penguin, eu tenho o Calhamaço Ulisses, de James Joyce. A tradução é de Caetano W. Galindo. Eu quero muito ler esse livro, tá? É uma assim, das metas da minha vida é ler Ulisses, pra ver o que é que eu vou achar, se eu vou entender esse livro, se eu vou achar genial como muita gente acha. E eu fiquei ainda mais curiosa pra ler ele depois que eu li A Livreira de Paris. E se você viu meu vídeo falando sobre ele, você sabe que eu não gostei nem um pouco do... Assim, gostei de algumas coisinhas, mas assim, eu não gostei de forma geral do livro. Porém, a leitura dele me fez ter mais vontade de ler Ulisses, porque James Joyce é um dos personagens do livro e fala sobre toda a construção da escrita dele, da publicação de Ulisses. Então eu fiquei muito curiosa pra ler. Eu sei que aqui tem personagens que ele cita em outros trabalhos dele, principalmente em contos de dublinenses, que eu já li dublinenses, inclusive. Então eu tô animada. Eu tenho um pouco de medo, mas eu tô animada. É importante se desafiar, né? Mas antes de ler esse, eu vou ler Retrato de um Artista Quando Jovem, que eu já tenho aqui. Aí aqui, eu tenho 2 livros em inglês que eu comprei, tá? Eu tenho The Priory of the Orange Tree, de Samantha Shannon. E eu comprei em inglês porque eu vi algumas pessoas reclamando da tradução, da edição de forma geral em português desse livro. E também porque o segundo livro, que na verdade é uma prequel desse livro aqui, estava com, assim, um preço absurdo que você nunca vê livros em inglês por esse preço, né? Livros importados, no caso. E aí eu não vou aproveitar. E aí, como eu comprei o segundo, eu já comprei logo esse daqui também para ler. Eu não leio muito fantasia, eu queria começar a ler mais, por isso que eu comprei esses 2 livros. E por isso que eu também comprei The Way of Kings, de Brandon Sanderson. Quando se fala em fantasia, o primeiro nome que se aparece, assim, principalmente nas bookheads gringas, é Brandon Sanderson. Então eu queria muito ler ele. Eu tava esperando pra comprar algo traduzido aqui pro Brasil, pra o preço ser melhor, mas como o preço das edições brasileiras estava praticamente o mesmo preço do livro importado, eu resolvi comprar um importado. Não que a edição seja melhor, geralmente as edições brasileiras são muito melhores, assim, o custo-benefício. Porém, putz, se era pra eu pagar quase o mesmo preço do original, eu prefiro pagar o original pra poder ler no original. E o último tijolo e o último livro, de forma geral, que eu tenho pra mostrar aqui é Van Gogh, a vida de Stephen Neff e Gregory White Smith. Essa daqui é uma grande biografia, né, de Van Gogh, e aqui eles também colocam as pinturas dele, lógico, né, no meio. E é um livrão. Não sei quando é que eu vou começar a ler esse livro, e eu sei que vai me tomar um bom tempo de leitura, porque é um livro grandíssimo, é uma biografia, então o ritmo de leitura é muito diferente. Mas eu queria esse livro há muito tempo, e ele sempre custava 1 rim, quer dizer, 2 rins. E eu comprei agora por um preço ok. O preço estava melhor quando eu comprei. Eu acho que estava numa promoção, não lembro mais.
Yes. É isso, esse é o último livro. Bem, esses são os livros. Me digam aí se vocês já leram algum deles, se vocês têm interesse em ter algum deles na estante, quais vocês recomendam eu ler logo ou que vocês queriam ver aqui no canal. Enfim, comenta aí pra ajudar na interação do vídeo. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo. Sorry.